Então, boa noite a todos, paz seja convosco, né? Os que estão aqui e aqueles que estão ouvindo de fora. O canal já está aberto. Então nós vamos para a palavra de Deus que está escrito, vamos passar no telão, no livro de Mateus, capítulo 20. Se você quiser acompanhar aqui, sim, só na Bíblia também. Os de fora não conseguem ler o telão, então vai ouvir, né? Nós vamos ler diretamente ali. Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o 8, se não me engano, nós vamos ver. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Pode voltar, é capítulo 20. Desculpa também a todos que estão aí. Não sei se eu coloquei 22, mas é capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Volta tudo a um estaca zero agora. Então nós vamos ver o que Deus colocou no meu coração. Está em Mateus capítulo 20, versículo 1. Dizendo assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar, ou então a contratar, que é a mesma palavra, trabalhadores para a sua vinha, para a sua fazenda, né? E ajustando com os trabalhadores a uma moeda por dia, ou um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, para trabalho. E saindo perto da hora terceira, se você não sabe, lá em Israel, a hora terceira, irmãos, é 9 horas da manhã, porque lá o dia começa às 6 horas da manhã, né? E não meia-noite como aqui. Então, saindo perto da terceira hora, né? 9 horas, viu outros na praça que estavam ociosos, sem trabalho, não estavam trabalhando, talvez seja você. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, pagamento, né? E eles foram. Fala comigo assim: e eles foram. E eles foram. Então não negaram, né? Saindo outra vez esse homem, pai de família, perto da hora sexta, que é o meio-dia, e hora nona, 3 horas da tarde, fez o mesmo, buscando trabalhadores. E saindo perto da hora 1/10, ou 11, né? Quer dizer, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos, sem trabalho, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia inteiro? E disseram-lhe: Porque ninguém nos contratou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, deve ser 6 horas mais ou menos, diz o senhor da vinha, o dono, ao seu administrador, mordomo: Chama os trabalhadores, todos, né? E paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Todos. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Isaías 55:11. Você vai decorar de tanto eu falar. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela vai operar naquilo que eu enviar. Deus vai operar nessa palavra, nessa mensagem. A vocês que estão aqui e aqueles que estão ouvindo fora, e tantos quantos, né, irmãos, acessar depois o vídeo, a gravação, também é a mesma coisa. Deus vai estar falando e ministrando no coração de cada um. O outro princípio que vocês vão cansar de me ouvir também é que a Bíblia tem simbolismo. Tudo é simbolismo na realidade, né? Porque para ensinar uma coisa espiritual, que nós somos físicos, irmãos, tem que ser através de simbolismo. Então, outro simbolismo da Bíblia, no livro de Tiago, é que a Bíblia é como um espelho. Quando você olha no espelho, você vê o quem? Irmãos, quando você olha no espelho, você vê quem? A sua imagem. Ok? Então a Bíblia, quando você abre, você precisa te ver. Se você não te vê, esse espelho é um espelho cego. Você vai ficar cego, você não vai entender nada, porque você não te vê ali. Por que que as pessoas lá do mundo, que também têm uma vontade de ver o que tem na Bíblia, os ensinamentos, não conseguem entender? Irmão, você fala: mas eu leio tanto e nunca entendi nada. Irmãos, porque não conhece
a Bíblia, a palavra de Deus, como um espelho. Não consegue ver a sua vida ali, na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver. E daqui a pouco você vai saber como que você está nessa palavra. Onde você está, o que Deus está falando para você, ou para mim. Amém? Então essa palavra. Então o que diz a parábola? Irmãos, para conhecer desde o começo você precisa saber o que é uma parábola, né? A parábola, irmãos, é um conto, né? Uma história que Jesus contava. A palavra fala assim que ele não falou nada sem parábola. Tudo que ele falava por parábola. Parábola é assim, é uma história que faz com que a pessoa vê ela naquela parábola, ok? É como se alguém fizesse um quadro, né, uma moldura, e você tivesse que desenhar alguma coisa ali. Então a parábola é o seguinte, ela é uma moldura, e cada um de nós vai desenhar, ou vai ver sua vida ali. Então todos nós estamos incluídos ali. Então parábola é isso, uma história, né, que fala uma coisa que você conhece, você precisa conhecer, para ensinar uma coisa que é divina, uma coisa que é do céu. Então isso é uma parábola, uma história. Às vezes aparece com outros nomes, né? Mas na realidade, em síntese, é isso. Pode parecer como alegoria também. Já viu no carnaval o carro alegórico, irmãos? Você vê aqueles desenhos, aquelas imagens, está falando de alguma coisa, mas por parábola. Todas aquelas imagens estão representando alguma coisa. Parábola é isso. É uma alegoria também. Amém? Então essa palavra, mas ela vem para que o nosso coração seja cheio. Para saber quem é Deus e o que Deus pensa da igreja hoje. A palavra que sai da boca de Deus é agora, é hoje. Então Deus quer falar com você hoje. E a parábola que ele apresenta, irmãos, ele fala assim de um homem, pai de família. Esse homem, pai de família, logicamente você já pode entender, né? Que está falando de Deus. Ele que é o pai. Então ele diz assim, o pai de família, ele queria empregados para colher na sua fazenda ou na vinha, né? Porque lá em Israel, irmãos, a palavra de Deus só fala, né? Uma Bíblia, na realidade, é judaica, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Por isso que aparece muito símbolo e informações, né? E coisas que é lá de Israel. Mas o Espírito de Deus nos conduz para saber. Então ele fala assim, que aquele pai de família, ele tinha que fazer a colheita e precisava de empregados. Então ele falou para o mordomo, então vamos fazer o seguinte, vamos atrás de pessoas, nós precisamos colher. Vinha, irmãos, é uma parreira que dá uva, né? Se você não conhece o termo, é assim, é uma produção de alguma coisa, né? Pode ser vinho, pode ser outra coisa também. Então ele diz assim, então vamos lá. Ele sai de madrugada, porque precisava colher logo. Ele encontra onde? Num lugar onde as pessoas costumavam ficar. Ele falou, então nós vamos lá. Então chegou lá, tinha algumas pessoas que estavam lá e disse, vocês não querem trabalhar? Eu estou chamando, estou contratando. E as pessoas disseram, então, ok, nós vamos. Ele falou assim, então nós vamos pagar para você uma moeda, né, por dia. Todo dia que você trabalhar, você ganha uma moeda. Irmãos, naquele tempo uma moeda era salário de um dia. Então todos ganhavam uma moedinha daquela, né, que era a moeda padrão, e todo mundo ganhava aquela moeda, né? Se trabalhasse mais ou menos, não interessava, não tinha hora extra, não fala de hora extra. Mas ele fala assim, então você vai ganhar no final do dia um dinheiro, ok? Então contratou. Mas esse pai de família, ao passar, né, as horas, ele falou, mas que são mais pessoas. Às 9 horas foi lá novamente na praça e viu os desempregados. E falou assim, puxa, você não quer trabalhar? Por que estão parados? Ah, nós queremos, mas queremos que alguém contrate. Então eu estou contratando, ok? Então foi às 9 horas da manhã. Isso aconteceu ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Bom, às 5 horas da tarde terminou o chamado. Falou, agora, né, daqui a pouco começa o pagamento. Na hora que chegou, término de tudo, então o mordomo veio, o administrador da vinha, e começou a pagar, ok? Então, onde é que você está? Se é um espelho, você deve ter visto você. Quem é? Onde você está na parábola? Trabalhador. Então Deus, irmãos, está chamando você para a vinha dele.
para o reino dele, para o trabalho dele. Porque, irmãos, o reino de Deus é um negócio. Ele aparece como um negócio. Quer ver? Eu não sei onde está escrito agora, porque não tem gravado, né? São Lucas. Ele fala assim: Jesus estava no templo, né? Ensinando, ele tinha 12 anos, porque o judeu com 12 anos tem que conhecer toda a lei de Deus. E Jesus já conhecia também, então ele era um bom filho. Então falaram para ele assim: ó, sua mãe e seu pai estão aí, estão nervosos, porque eles querem que você vá para casa. Desse jeito, falando com Jesus. Então Jesus responde assim: não sabeis vós que eu vim para tratar dos negócios do meu pai? Porque o pai dele é terreno, a mãe dele, padrasto, né, pai não tinha, aqui na terra, eles já sabiam que Jesus veio tratar dos negócios do pai. Então, Deus está falando hoje exatamente o seguinte: que Ele está chamando pessoas para tratar dos negócios dele. Então, por exemplo, aqui tem muitas pessoas que já foram chamadas e estão tratando dos negócios do reino. Ok? Então, o que nós estamos esperando agora, irmãos, é o pagamento. Quanto nós vamos receber por esse trabalho? Aí você fala assim: pô, trabalhar de graça? Trabalhar de graça? É porque aparentemente nós estamos fazendo. Então, Deus está dizendo assim, que você não está trabalhando de graça. Porque Deus é justo e Ele precisa pagar. Ele precisa, porque é um trabalho, irmãos. Ele precisa pagar. Se nós colocarmos lá, então vai, já chore, né? Por que é que estão me procurando? Não sabeis vós que convém tratar dos negócios do meu pai? O reino de Deus, ele funciona como uma empresa. Lá na empresa tem diretor, gerente, tem encarregado. Onde você trabalha tem mais o quê? Tem lá o responsável por alguma coisa, né? Não é assim? É um negócio. No reino de Deus a mesma coisa, irmãos. Tem um gerente, né? Tem uma escala, né? Tem uns menores, tem um maior. Cada um na sua função. O corpo de Cristo é isso. O meu corpo, cada pedaço não tem uma função. A perna não vai fazer a função do braço, de jeito nenhum. No reino de Deus, nesse negócio de Deus, a mesma coisa. Então nós estamos falando agora do pagamento. Olha o que interessa, o pagamento, né? O adiantamento. Não sei se Deus dá adiantamento, Ele não fala nem. Mas quem sabe Ele já te adianta alguma coisa. Então nós vamos ver se o pagamento é verdade. Apocalipse capítulo 22, que é o último, que é o fechar apagar das luzes, né? É o último versículo da Bíblia, é o último capítulo, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho. Você está pensando que está demorando? Eu já trabalhei e está demorando. Ele fala: não, ele vem cedo. Vocês que estão apressados, né? E o meu galardão, que é o prêmio. Galardão, irmão, se você estudar essa palavra, quer dizer recompensa, salário. E o meu salário está comigo, para dar a cada um, leia agora, segundo sua obra, seu trabalho. Então Deus quer te pagar. Ele falou assim: eu estou te contratando e quero te pagar. Na volta, quando fala 6 horas da tarde, irmãos, ou no final do dia, Ele está dizendo assim: no fim, na volta dele, quando tudo será terminado, quando você está salvo, sua família também, você que foi batizado, você que obedeceu, você que trabalhou, né? Tem pagamento. Se você não trabalhar em nada, irmãos, sua salvação você não perde. E isso é outra coisa. Salvação você não perde. Se você olhar para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, mais ou menos, começa no versículo 10, ele fala: não tem problema, você vai ser salvo, mas você vai ter, irmãos, um lugar diferente lá nos céus. Porque tanto no céu como no inferno, irmãos, tem lugares diferentes. Jesus está sentado onde? No melhor lugar, à direita de Deus Pai. Ok? O galardão dele é muito grande, porque o sacrifício foi o maior. Ninguém de nós consegue um sacrifício igual, né? Ter um amor assim pelos inimigos a ponto de dar a vida. Então ele está sentado no lugar melhor. Então o seu trabalho, irmão, vai colocar você em algum lugar. É como no inferno. O inferno diz que tem lugar mais rigoroso. Então isso quer dizer que tem lugar que não é tão rigoroso. No céu, a mesma coisa. Tem os melhores lugares, tem um lugar que não é tão bom. Né? Quanto, né?
Então, eu, por exemplo, nunca vou conseguir a direita de Deus Pai. Por quê? Já foi preenchida a vaga. Só tem uma vaga ali. Um dia Deus falou comigo o seguinte, irmãos, que cada um de nós tem uma forma. Cada um de nós tem uma forma. Todos nós somos diferentes um do outro. O ministério também é. Ninguém consegue fazer o que o outro faz. Cada um é chamado para o seu ministério. Nós temos uma forma. Então você não consegue entrar na minha forma. Deus tem uma forma para mim. Então eu me ajeito bem nessa forma. Mas eu não consigo entrar na sua forma. Então Deus está me chamando e chamando você. Então Ele está dizendo assim, eu estou chamando quando? A todo momento Ele está chamando. 6 horas da manhã, 9 horas, 3 horas, meio-dia, 3 horas. Então Ele vem chamando. Aí o senhor fala assim, mas quando é que eu vejo isso? Bem, você veja isso quando Ele já chamou Moisés. Sabe que Moisés foi chamado para a obra? Ou ninguém entendeu o que foi? Deus não falou com ele? Eu vim aqui para que você liberte o meu povo. Aí Moisés falou assim, não, mas eu não. Eu nem sei falar, né? Eu sou meio ruim de fala. É a mesma coisa hoje. Deus está chamando para libertar o povo. Está lá no mundo. Aí você fala também a mesma coisa, não tem falado? Eu não sei. Eu tenho vergonha. Sou tímido. Né? Eu não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Não foi isso que vocês ouviram hoje? Então, assim, sempre foi assim. As pessoas dão um motivo para não trabalhar para Deus, porque não reconhece, ainda não conhece a palavra, né? Agora hoje está conhecendo. Então ele está dizendo assim, a todo momento ele está chamando. Bem, chamou Moisés. Chamou Moisés? Você conhece, lembra de Noé? É chamado ou não? Noé. Vamos ver, quem mais? Os profetas. Foi chamado? Cada um, né? Deus, né? Chamando, né? Venha, né? Precisamos fazer isso, fazer aquilo. Os reis de Israel, do norte ou do sul, né? Reis, porque Israel foi dividido uma vez. Chamados. Vocês veem que os apóstolos foram chamados por Deus? Jesus não foi cada um? Venha, né? Após mim, venha após mim. As pessoas largando as redes, os pescadores, e indo atrás de Jesus. É a mesma coisa. Hoje Jesus está chamando você. Largue suas redes. Larga o mundo. Larga as redes. Larga as coisas que são mundanas. E ele fala assim, siga. Para Mateus ele passou. Mateus era um cobrador de impostos, né, ladrão, tudo isso. Aí ele passa e só chama, venha, né, siga-me. Só uma palavra, siga-me. Ele largou tudo e seguiu. Quando você vê apóstolo Pedro, pescador, João, pescador, Tiago, pescador, e outros que não foram chamados naquele momento, irmãos, eles largaram as redes e seguiram a Jesus na confiança, né? Então você fala assim, eu tenho que largar tudo? Tem que largar as coisas do mundo. O seu trabalho não, você continua trabalhando. O trabalho deles, irmão, significa as coisas da terra, as coisas que te prendem de seguir Jesus. Então ele está dizendo, larga essas coisas. Às vezes, irmãos, é mesmo um lazer que você tem, né? Como que eu vou deixar o lazer? Eu vou todo dia, né? Na balada, lá no bar, lá não sei aonde. Então ele falou assim, larga essas coisas, siga-me. Tem trabalho, tem que fazer, tem que realizar. Eu estou falando isso, irmãos, porque um dia você não pode dizer, o pastor não falou nada, nunca fui chamado, por isso que eu não fiz. Mas nessa parábola, irmãos, todos foram. Todos. Quando foi chamado, eles foram. Se tem algum recusado, não é nessa parábola, não é hoje. Essa palavra que sai da boca de Deus é essa aqui. Então essa semana Deus falou muito comigo sobre isso. Muito. Então ele falava, né? O povo precisa trabalhar. Nós precisamos realizar a obra, irmãos. Jesus quer voltar. Ele quer voltar, mas não pode voltar. Porque ele falou assim, enquanto essa palavra não for pregada, todo mundo, todas as gentes, todas as tribos, eu não volto. Ele quer salvar. Então cada um no seu ministério, no seu campo missionário. Onde é o seu campo missionário, irmãos? Na sua casa é um campo missionário. Aqui no Jardim Carmo é um campo missionário. Onde se trabalha é um campo missionário. Deus fala assim, você vai no lugar onde as pessoas te entendem. Ele falou, quando eu falo ir por todo mundo, irmãos, vou ensinar só teologicamente agora.
Essa palavra mundo não quer dizer um país organizado. A palavra mundo são um grupo de pessoas que entendem você. O mecânico fala para o mecânico, o esportista para o esportista, dono de casa para dono de casa. Campo missionário, as pessoas entendem. Você consegue falar para um advogado? Não consegue. Mas se Deus levantar um advogado para falar para o outro advogado, ele está fazendo o que a palavra diz. Você pode até falar, mas não é comum. Você pode conhecer um advogado, mas Deus vai levantar um advogado para falar para o advogado. E no seu mundo, onde é o seu mundo? Irmãos, para eu falar com uma pessoa, por exemplo, que você conhece, é difícil para mim. É fácil para você. Você está no campo, está no mundo dela, dele. Aí você fala. E aí, o que eu quero, o que é mais gostoso, mas receber o galardão. Já estou de olho no dinheiro. Então ele falou assim: eu venho e comigo está a recompensa, para dar àqueles conforme o trabalho. Conforme o trabalho. Então, se você acha que você tem bastante galardão, é porque você já está ciente das coisas. Mas você pode estar pensando agora: puxa, mas quando ele voltar não tenho nada, né? Eu vou entrar na fila e minha marmita vai ficar sem nada, vazia. Então Deus te dá a oportunidade para você ter, porque há tempo ainda, a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A porta está aberta, você pode fazer, você pode trabalhar, e tem trabalho para todos, né? Ah, mas eu não sei fazer nada. Nossa, duvido que Deus não te deu um dom. Se você não tiver o dom ainda, Deus pode abrir a oportunidade para você ter capacidade, né? Porque eu também não tinha nada. Quando Jesus me chamou, irmãos, o zero à esquerda era bom, melhor que ele. Não tinha nada. Inacreditável que Deus poderia ter o chamado e nada. Foi com o tempo, foi me arrumando, né? Tirou tudo que eu tinha, falou que ia tirar, tirou. Eu fui para o deserto, né? O deserto é um lugar de treinamento, é um lugar onde a máscara cai, é um lugar onde você fica disciplinado, é um lugar onde você é preparado para ir até Canaã, enfrentar gigante. Entendido por aí, né? Ok? Ninguém vai até Canaã se não passar pelo deserto, porque o deserto é o caminho. Todos passaram pelo deserto, irmãos. É o caminho. Se você falar: estou sofrendo, porque o deserto não é um lugar que não tem nada, né? Você depende de Deus em tudo. No deserto não tem Coca-Cola, no deserto não tem cachaça, não tem roupa, não tem calçado, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem médico. O que a palavra diz? Que ninguém ficou doente 40 anos, nenhuma doença. Irmãos, a roupa não envelheceu, calçado não ficou pequeno. Então os calçados cresciam na medida que eles caminhavam. Dependência de Deus é isso. É você dizer assim: Deus vai suprir tudo. Posso estar no deserto, não tem problema. Não tinha água, no deserto não tem água. E aquela multidão com sede, ele falou: toca na rocha, que é Jesus hoje, que você vai saciar sua sede, sua angústia interior, né? Às vezes não tinha comida, né? Eles queriam carne, Deus mandou carne, codorna, né? Maná todo dia. Reclamaram do maná, mas só maná? Não, tem carne também se quiser. Aí mandou também. E assim foi. Deus supre a sua necessidade. Irmãos, nós tínhamos um grupo, só para você ver, eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque falo de mim, né? Fica ruim. Nós tínhamos um grupo de obreiros, não sei quantos, talvez agora que talvez conheçam, uns 15 mais ou menos. Eu, quando não sabia nada, formei uns 15 pastores mais ou menos. Só no embalo, sabia que era possível, né? Teve um desses que falou para o Wagner ainda: só teve um que teve coragem de largar tudo e enfrentar a situação, que fui eu. Os outros não. Por quê? Também não teve chamado, né? Mas para mim foi assim: ó, larga tudo, que eu vou te sustentar. Então a sustentação, irmãos, é assim uma prioridade de Deus, né? Uma das, né? Prioridade é te sustentar. Irmãos, vou contar só um detalhe pequeno. Para você vai ser muito pequeno, para mim é muito grande. Uma vez eu não andava de ônibus porque não tinha nem para ônibus, né? Então eu andava a pé, fazia evangelismo a pé, sapato já tinha furado, não tinha problema, mas eu já estava furado. Furão, não é furinho.
E eu já estava nas condições. Uma vez eu arrumei um vale, acho que um vale transporte chamava, né? Uma moedinha, uma espécie de uma moedinha. Eu falei, então eu vou andar de ônibus, porque eu era acostumado, quarta-feira, numa congregação, era quadrangular também, eu demorava exatamente, andando rápido, 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, nas quartas-feiras lá. Então, eu tinha 2 horas de caminhada. Aí, aquele dia eu falei, vou tomar um ônibus. Uma boa, né? Eu estava bem alegre, assim, né? Agora eu vou andar de ônibus. Porque Deus falou que ia tirar tudo de mim, mas tirou mesmo. Eu fiquei em nada, eu não sabia o que ia comer no dia seguinte, por acho que mais ou menos 2 anos ou mais. Não marquei. E aí eu entrei no ônibus, motorista não conhecido, lógico, né? Não cobrador nada. E o motorista falou para mim assim, você não paga, porque você é meu convidado. Olha, irmão, passou tempo para eu descobrir, ou lembrar, que quem estava falando não era ele, o próprio Deus. Você não paga. Então eu entendi assim, esse ônibus é meu, eu mando na companhia, esse motorista é meu empregado, quando fala tudo é dele. E ele falou assim, você não paga porque você é meu convidado, senta do meu lado. E aí na outra quarta-feira, eu não estava com a intenção de pegar aquele ônibus, mas quando eu entrei era o mesmo motorista, mesmo ônibus, mesmo horário. Ele falou novamente, você não paga, você é meu convidado, senta do meu lado. Irmãos, eu não tinha nada, eu ia com fome, mas eu tinha uma garantia, né, que era o vale transporte. Eu estava garantido, mas não cobrou. Esse é um detalhe, mas eu estou falando pequeno. Isso é pequeno. Deus te sustenta na obra. Deus te sustenta na obra. Você pode confiar nele. Não vai faltar nada. Quando eu me converti, vou contar rapidamente assim, porque tem muita gente ouvindo também fora daqui. Deus falou, eu tinha condições boas até, né? Ganhei bastante dinheiro, trabalhei em São Paulo, todo mundo sabe, né? Trabalhei junto com o Pelé, com a Miss Brasil, que era uma namorada dele. O salário é muito grande. Lá eles dão risada no nosso salário paranaense. Lá se ganha dinheiro em São Paulo. Só que a vida é durona lá, né? Então ganhei muito dinheiro e eu vinha forrado, né? E aí aconteceu a minha conversão. Aí Deus falou através do pastor, Deus vai tirar tudo de você. Eu falei, duvido, interiormente, duvido. Irmãos, como vai tirar tudo de mim? Se as empresas correm atrás de mim, eu sabia bem fazer as coisas, ganhar para eles, né? E para mim também. Mas em poucos meses não tinha mais nada, né? Foi tudo tirado, tudo. Foi acabando aqui, acabando ligeirinho. Porque quando Deus fala, irmãos, você não sabe, sai tudo, né? Quando ele multiplica é a mesma coisa, né? Ele pega 5 pães e como que você vai fazer uma conta? 5 pães para uma multidão. Você não acredita em uma coisa dessa. Ao inverso é a mesma coisa, para tirar é a mesma coisa. É igual, é sobrenatural. Ele fala, vou tirar de você, daqui a pouco você não tem mais nada. Foi o que aconteceu comigo, não tinha mais nada. E aí comecei a vida sem nada, né? E nada, ficar nadando, igual peixe. Mas aí começou. A pregação é a seguinte, ó, eu vou te dar em dobro. Eu falei, mas se Deus falou que ia tirar e tirou, se Ele está falando que vai me dar em dobro, eu não vou acreditar. Então aí começou. Depois de uma certa, quando equilibrou tudo, né, que eu já estava humilde, irmãos, porque trabalhar com esses homens lá, irmãos, dá um orgulho daqueles, né? Então o orgulho caiu, a máscara caiu, estava no deserto, e aí ele começou a dizer, então vou te dar em dobro. Porque agora, né, eu não recuei nunca, ia com fome, sem sapato, sem roupa. Irmãos, uma vez eu encontrei uma mulher na rua, ela falou, por favor, sai, entra numa casa aí, porque era tão frio, aquele bairro alto, era um vento de inverno, e eu não tinha nem blusa, era só camisa. Ela falou, sai daí, você vai ficar doente. Eu falei, não, eu tenho visita ainda. E assim, e aí Deus começou a falar, eu vou te dar em dobro. Então aí começou. Aí foi devagarinho, e está crescendo ainda. Até espero mais de Deus. Acho que já deu em dobro. Mas eu sei que Deus dá muito mais do que a gente pensa e pede, diz a palavra. Então vai dar mais. E se Ele está falando para você, ou para quem está ouvindo essa gravação, é a mesma coisa. Deus vai te dar
todas as condições. Você não vai sucumbir. Ele tira a sua enfermidade para você ir, ele tira a sua incredulidade para você ir, tira seu medo, sua timidez, ele transforma você e você faz. Quantos aqui que achavam que não ia trabalhar estão trabalhando na obra? Porque Deus fez, não foi homem nenhum. Amém? Amém. Então hoje Deus está chamando você para a tarefa. Se você acreditar nesse Deus, você vai colocar essa disposição para o trabalho. Aí naquilo que você pode fazer, né? Porque nós temos aqui liderança em tudo que você imagina. Tem no evangelismo, se você quiser trabalhar fora, internamente também tem, né? Tem muito trabalho aí, trabalho braçal, trabalho espiritual, tem de organização, tem de tudo um pouco. Aí você entra também, né? Alguns são recentes, estão entrando na tarefa que Deus chama mesmo. Amém? Então a pregação termina aqui, mas a mensagem não termina. Ela vai ficar no seu coração batendo. Chamado, 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 chamado. E todos estão me ouvindo da mesma maneira. Deus já está chamando porque precisa. Na obra dele. Porque muitos pararam também, são chamados também. E alguns nem entraram na obra e Deus está chamando. Para que todos recebam o galardão, o prêmio, a recompensa de Deus. Um lugar, talvez um lugar melhor, não sei como funciona, porque a Bíblia não diz. Lá no céu tem lugares. Amém? Amém. Então pode ficar em pé que nós vamos orar.